lateral, na coluna lateral ali do Metrópolis.com, que é justamente sobre Daniel Vorcaro e os próximos passos para tudo que está acontecendo na vida do Daniel Vorcaro. Na semana passada a gente contou que ele foi preso de novo e diversas informações novas dessa terceira fase da Operação Compliance Zero, que daí sim é sobre o caso Master, surgiram conversas que foram divulgadas, que inclusive a defesa do Daniel Vorcaro está pedindo investigação para saber quem fez esses vazamentos de informações, inclusive pessoais, que não tem absolutamente nada a ver com a investigação, de conversas dele com a noiva, bastante íntimas. E a partir disso tudo que está sendo revelado, a questão da delação do Daniel Vorcaro, da delação premiada, tem se esquentado. E a gente traz informações novas sobre esse caso. A delação do Vorcaro será discutida após a extração desses dados dos celulares. Investigadores da PF apreenderam mais 3 celulares no momento da prisão do Vorcaro lá da semana passada. E os aparelhos estão lacrados e aguardam a perícia. É a Luana Patriolino que traz os detalhes para a gente, foto do Daniel Vorcaro, caso você ainda não tenha conhecido o rosto dele. A possibilidade de delação premiada de Daniel Vorcaro tem ganhado força desde a última prisão do dono do Banco Master na terceira fase da Operação Compliance Zero, lá na semana passada. O Metrópolis apurou que as chances de acordo serão discutidas somente após a Polícia Federal extrair os dados desses telefones todos que foram apreendidos. A PF quer ter a noção completa da dimensão do caso e dos envolvidos. Os investigadores recolheram mais 3 celulares com Vorcaro no momento da prisão dele em São Paulo, lá na quarta-feira passada. Os aparelhos estão lacrados e ainda não passaram pela perícia. Até o momento, são 8 celulares do dono do Master para a extração de material. Ou seja, é muita coisa, é um trabalho extenso aí da PF pelos próximos dias. A possibilidade de que a colaboração premiada também poderia ser firmada diretamente com a PF e não com a Procuradoria-Geral da República. De acordo com a lei das organizações criminosas, tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público podem celebrar o acordo. E aí, o advogado criminalista Paulo Suzano, que foi ouvido pela matéria da Laura, diz o seguinte, abre aspas, apesar de não ser tão comum, a legislação prevê sim que o delegado de polícia possa fazer isso. Depende das especificidades de cada situação. O caso do Vorcaro é muito singular e um auto tão inédito também deve ter soluções inéditas. Fecha aspas. O temor pela delação aumentou depois do vazamento de mensagens que expõem o relacionamento próximo do Vorcaro com as autoridades. Para ser delator, ele deverá apresentar novas substâncias, provas substanciais das declarações, além de entregar os nomes de pessoas que poderiam estar acima dele na organização criminosa. O que a Laura traz aí é que, para uma delação premiada valer a pena também para quem a recebe, ou seja, para a justiça, para a polícia, precisa ter substância. Não pode ser só o que já foi demonstrado com as provas conseguidas pelas buscas e apreensões que já aconteceram nas 3 fases da Operação Compliance Zero. A delação premiada, portanto, não pode ser só boa para quem está delatando. No caso, o Daniel Vorcaro. Se ele não trouxer nenhum nome acima dele, já que tem tantas autoridades políticas envolvidas, ao que vem mostrando tudo que está sendo investigado, se não tiver nada disso, a delação premiada não será interessante para a justiça e para a polícia. Só será interessante para o Daniel Vorcaro. Mas, com a delação, o dono do Banco Master poderá ter a redução de pena em até 2/3, ou mesmo receber o perdão das autoridades. E aí o Suzano, ouvido pela Laura, disse mais o seguinte, abre aspas, a pessoa só envereda pela colaboração premiada caso venha colaborar com investigação e possa trazer, entre outras coisas, a dissolução de alguma organização criminosa. O colaborador também deve entregar alguém com um poder maior do que ele na organização, fecha aspas. E ele já tem sido colocado pela Polícia Federal até agora como o grande líder dessa organização criminosa com uma capilaridade impressionante, que começa no mercado financeiro e chega na coação, no achacamento, na ameaça de jornalistas que falavam sobre
o caso do Daniel Vorcaro, de funcionários próximos, de uma empregada, de um chefe de cozinha, que ele usou expressões como moer essas pessoas, queria bater nessas pessoas. E por isso que ele tinha um sicário, que era aquele capanga, que tentou se matar lá em Minas Gerais assim que foi preso, para fazer esse trabalho sujo para ele. E outras pessoas, como o cunhado dele, o Fabiano Zettel, que fazia o controle dos pagamentos desses funcionários dessa organização criminosa, e também o policial aposentado, o policial federal aposentado, que fazia esse monitoramento dessas pessoas todas que poderiam ser inimigas do Daniel Vorcaro e atrapalhar o esquema fraudulento e criminoso dele. Procurado pelo Metrópolis, os advogados do Daniel Vorcaro alegaram que não tem informações sobre a intenção do empresário de firmar um acordo de delação premiada. As primeiras extrações dos telefones do Daniel Vorcaro mostram que ele mantinha relação próxima com autoridades dos 3 poderes. Um dos nomes apontados é o do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em 17 de novembro do ano passado, dia em que o Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez, o dono do Banco Master escreveu uma mensagem ao magistrado, que teria sido para o magistrado, perguntando se ele tinha conseguido bloquear algo. Aí tem um carrossel com fotos do Daniel Vorcaro assim que foi preso. Ele foi deslocado lá da quarta-feira até agora, até o finalzinho da semana passada, diversas vezes. 2, 3 vezes lá em São Paulo e depois veio para Brasília. Ele, assim que foi preso, ficou na Superintendência da Polícia Federal, no centro ali de São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Aí ele foi deslocado para o CDP, para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Depois ele foi para Potim, no interior de São Paulo. E aí ele foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima aqui no Distrito Federal, em Brasília, uma penitenciária federal. Por quê? Porque o Daniel Vorcaro é um preso de alta periculosidade para a sociedade e para, inclusive, os criminosos presos com ele. Ele tem uma lábia muito boa, ele tem um ótimo relacionamento humano, ele consegue muita gente, arregimentar muita gente. Então ele precisava ficar isolado. Além disso, a segurança dele era muito importante de ser garantida, como a de qualquer preso no Brasil, mas a do Daniel Vorcaro, com relações tão importantes e podendo, por exemplo, com uma delação premiada, entregar muita gente poderosa, a segurança dele precisa ser garantida. E tem uma dificuldade para os presídios fazerem isso. Por isso mesmo, um presídio federal tem o tamanho do problema que é a gestão ali de onde está o Daniel Vorcaro. Por isso que ele veio para cá. Não se sabe sobre o que exatamente o empresário estava tratando nessa conversa com, possivelmente, o ministro Alexandre de Moraes. Mas foi rapidamente respondido. No entanto, não é possível saber o conteúdo, pois foram enviadas 3 mensagens de visualização única e elas somem após a abertura. Eles escreviam no bloco de notas, tiravam um print e mandavam para um para o outro. Aí, quando o outro abria, a mensagem sumia. Dá para saber que o Daniel Vorcaro enviou essas mensagens, dá para saber que o ministro respondeu essas mensagens e tem uma das mensagens do Daniel Vorcaro que o ministro não responde, mas ele reage, com um emoji, uma figurinha ali de um joia. E do Daniel Vorcaro dá para saber o conteúdo dessas mensagens porque ele foi preso horas depois dessa troca de mensagens e não deu tempo dele apagar da galeria de fotos dele. Porque ele fazia no bloco de notas, tirava foto e enviava para o ministro. Possivelmente para o ministro. Isso tudo está sendo investigado. E aí, como ele foi preso, ele foi surpreendido com a prisão, ele estava deixando o país, não imaginava que seria preso ali naquele momento, não deu tempo dele tirar as mensagens, apagar da galeria de fotos. É por isso mesmo que a Polícia Federal descobriu essa troca de mensagens. E o teor das mensagens do Daniel Vorcaro. Do ministro, não dá para saber, porque não foi o celular do ministro que foi apreendido, foi o do Daniel Vorcaro. Sem explicar essas conversas com o Vorcaro, o Moraes, o ministro, negou ser o destinatário das supostas mensagens que falam sobre salvar o Master. E segundo o ministro do STF, as mensagens de visualização única não conferem com seus contatos nos arquivos apreendidos pela Polícia Federal. Conforme nota divulgada lá na semana passada, os prints estão vinculados a outras pessoas da lista de contatos do empresário e a matéria traz ainda mais algumas informações, esse resuminho da transferência dele aqui para Brasília que eu já te contei. Mas acesse o metrópolis.com, que tem lá na capa diversas informações importantes
sobre o caso do Banco Master e sobre o caso do INSS. E é justamente sobre o INSS que a gente vai falar agora, porque é uma semana importante para a CPMI do INSS,